Capítulo 38. Um tufão silencioso. De alguma forma, acabei de notar que um de vocês está exalando um cheiro bastante peculiar. Os curiosos olhos cinza prateados de Luca pousaram em Khan. Ele sentiu o mesmo cheiro que sentiu pela primeira vez quando se mudou para Gwenville e para a casa vazia ao lado da pousada. Não era o aroma delicioso e habitual do outono, o cheiro quente e saboroso de lupus garo. Em vez disso, era um aroma refrescante que o fazia sentir como se estivesse deitado em um campo gramado. Os dois aromas eram muito semelhantes, mas era claramente diferente. Já faz um tempo que estou curioso. Quem é você? Ele obviamente parecia humano, mas também era bastante próximo dos irmãos lobisomem, então talvez ele não fosse totalmente humano. Na frente de Khan, Luca ficou sem palavra, lutando para identificá-lo. Você não deveria se apresentar primeiro? Você veio até nós, disse Khan, e com razão. Luca concordou com o comentário e acenou com a cabeça. Eu sou Luca. Eu sei, eu ouvi. Respondeu Khan com indiferença e com a voz baixa. Um pouco espinhoso, não é? Você não gosta de mim? Como isso é importante? Bem, estou curioso sobre você. Luca sempre aparecia do nada como uma praga tentando perturbar o ecossistema rondando. Os irmãos do lobisomem não esconderam o fato de que ficaram muito desconfortáveis com sua aparência, mas Khan não. Para Khan, Luca não parecia uma presença muito forte e também não parecia hostil. Khan, não diferente de outros humanos, apenas considerava Luca um estudante transferido. Isso era tão óbvio para Luca que o deixou ainda mais curioso sobre Khan. Khan definitivamente carregava um cheiro diferente dos outros humanos. No entanto, aquele cheiro não era claramente de lupus garo. Além disso, eles andavam com os irmãos lobisomem como se fosse parte da família, mas não era capaz de reconhecê-lo como lobisomem. Em suma, havia apenas algumas coisas que ele poderia concluir olhando para Khan. Quanto mais o olhar de Luca se fixava em Khan, mais desconfortável Najak se sentia. Se ele realmente quisesse descobrir o que aconteceu naquela noite de lua cheia, aquela em qual Khan não quis falar, poderia ter usado dezenas de métodos inescrupulosos. No entanto, eles optaram por não fazê-lo porque aceitava Khan como alguém próximo a eles. Luca, que aparecia de vez em quando do nada atrapalhando suas vidas, não era bem recebido da mesma forma. Izzy percebeu que Najak ficava cada vez mais alerta com o passar do tempo. Incapaz de aguentar mais, ele ficou na frente de Khan e encarou Luca de frente confrontando. Não havia necessidade de Najak dar um passo à frente com uma batalha de nervos tão triviais. Najak sempre permaneceu equilibrado, mas no momento em que ele cruzou essa linha, mesmo os irmãos não conseguiriam controlar facilmente suas emoções. Era assim que Najak se importava com quem entrava em sua família. E, ironicamente, era Enzi, o mesmo Enzi que sempre batia de frente com Najak, que entendia isso melhor do que ninguém. O que você está tentando aqui? Tentando? Luca fez uma cara inocente como se não entendesse. Enzi estalou a língua. Enzi queria encerrar essa batalha cansativa rapidamente e ouvir uma explicação, mas Luca parecia gostar desse encontro. Essa cidade cheira vampiro e você escolheu vir aqui voluntariamente? A voz de Enzi era baixa e fria. Luca franziu os lábios por um momento. Diga-me, qual é seu objetivo? Foi Luca que se afastou primeiro de Enzi, que transbordava de confiança e não recuava. Talvez você não seja tão estúpido afinal. Pensei que talvez você fosse agir de acordo com seus impulsos. Luca parecia um pouco desapontado, mas olhou para Enzi com os olhos brilhantes de interesse. Eu simplesmente não consigo superar isso, seu rosto. Comentou Enzi. Sério? Isso é uma pena. Gosto bastante do meu rosto. Ele serve para muitos propósitos. As pessoas não são tão estranhas? Elas são enganadas facilmente pelas aparências. Todo mundo gosta de coisas bonitas. E é por isso que eu gosto da arte. Até pinturas falsas podem ser incrivelmente lindo, disse Luca. Você fala demais. Você sempre foi assim? Enzi perguntou. Luca sentiu com confiança. Meu irmão gêmeo é um pouco quieto. Depois de ter que viver em silêncio com ele por muito tempo, senti falta de companhia. Então, é claro, estou animado de encontrar vocês. Ele sentiu que algo estava errado, muito errado. Não era como se ele quisesse que alguém o salvasse dessa situação. No entanto, ele também ficou cauteloso e animado ao mesmo tempo com a chegada de outros lobisomens a Gwenville. Ele tinha esperança de que ter mais pessoas a seu lado poderia ser bom, dada a situação atual. Mas isso foi totalmente inesperado. Luca, quando ouviu a voz do seu suposto irmão quieto, Lucas se encolheu e os ombros ficaram tensos. A estranha conversa dele chegou ao fim. Lucas já parecia irritado, pensando na importunação do irmão. Ei, Luiz, aqui! Lucas começou a balançar as mãos no ar em direção a Luiz, que estava bem à sua frente. Luiz abaixou a cabeça, incomodado com os olhares de outros alunos, e caminhou rapidamente em direção a eles. Eu posso ver você. Você não precisa falar tão alto assim. A escola não é tão grande. Ao contrário de Lucas, que costumava chamar atenção onde quer que fosse,
Luz não gostava dos olhares dos outros. Que bom ver você de novo. Luz disse aos irmãos em uma saudação desconfortável. Najak foi o primeiro a responder. Talvez achando a situação estranha, Luz manteve os olhos em Luca enquanto ele permanecia timidamente. Deveríamos ir para casa mais cedo hoje. Bem, as coisas ficaram bastante interessantes, então perdi a noção do tempo. Oh, desculpe. Luca tentou amenizar a situação, massageando de brincadeira os ombros tensos do irmão mais novo. Esse fim de encontro era comum entre os irmãos gêmeos, mas Luz estava ficando cansado disso. Seu irmão mais velho, Luca, era com quem sempre causava problemas e enfiava a cabeça em coisas que não deveria. Foi Luz quem teve que inventar todo tipo de desculpa e explicações e limpar a bagunça de Luca. Eles vieram a esse mundo com apenas alguns minutos de diferença. Exceto pela aparência semelhante, eles eram polos opostos em todos os aspectos. Ah, certo! Vocês já experimentaram o bolinho de arroz? Aquele que odeia seu irmão mais velho? O que você acha? Como você disse, não era tão bom. Retrucou Enzo. Ainda assim, seu irmão pode gostar. Os irmãos não sabiam ao certo porque Luca mencionou seu irmão Giri que não estava presente. Mas quanto mais Luca pressionava sobre Giri, mais sombria a expressão de Luz se tornava. Apesar da reação do irmão mais novo, Luca plantou problemas e suspeita na mente dos irmãos. Você confia nele? A resposta era óbvia, mas a pergunta para confirmação foi lançada a eles de qualquer maneira. Seu irmão parece realmente manter vocês na linha? Quando vocês ficaram tão próximos? Desde o começo? O que você quer dizer? Najak estava pronto para atacar como um lobisomem faria a simples menção de algo desagradável sobre Giri. Para Najak, Giri era sua religião, seu deus e seu pai, tudo ao mesmo tempo. Ele amava Giri e Giri o amava. Os irmãos passaram pela vida e pela morte juntos. Não havia como Najak deixar Luca em paz, não quando ele estava tramando um esquema tão descaradamente. Talvez sentindo esse perigo, Luz, que havia criticado seu irmão momentos antes, estendeu um braço para puxar Luca para trás e garantir alguma distância. Ele sabia que Luca não iria parar, e ele sabia que não importava o que dissesse, Luca não ouviria. Não confie muito nele. Seria bom vocês não esquecerem como vocês escaparam do Stepney Mahaba e vieram para cá. Afinal, foi a traição de alguém com quem você mais confiava, não é mesmo? Essa era a verdade brutal. Na época, os jovens lobos e sua família no estepe de Mahaba foram exterminados por causa de Boba, o irmão mais novo de Giri que atuou como informante. Ele era um traidor que entregou até Giri aos vampiros para sobreviver. Mas como Luca sabia disso? Ele não nasceu e foi criado no estepe de Mahaba como os irmãos, e eles não tinham se encontrado enquanto viviam em sua própria armadilha. Não esqueça, quando você estiver vivo, tudo irá te atrair. Então Luca, que casualmente viu uma faca em seus corações com apenas algumas palavras, virou-se lentamente. Tudo ficou quieto onde eles estavam, e o suave tufão que varreu o local engoliu os irmãos todos de uma vez. Atingido pela pedra, o pássaro caiu inconsciente e caiu no chão. Ela não tinha muito interesse em pisotear os fracos, mas mesmo assim era sua única fonte de diversão. Foi uma longa noite. Lara odiava especialmente aquela noite. Foi a única coisa que não foi diferente de quando ela era humana. Embora ela tivesse ganhado a imortalidade, ela nunca poderia sair para a luz intensa e o período de tempo durante o qual ela jurou lealdade foi muito longo e chato. Ela pensava que poderia fazer qualquer coisa se ganhasse o poder, mas estava vinculada a um juramento que durou séculos por um velho hábito. Com um baque surdo, um humano flácido sem sangue caiu a seus pés. Ela foi reduzida a uma assassina que vivia escondida e agora estava encarregada de se livrar dos corpos antigos. Bem, não é bom o suficiente, certo? De certa forma, foi como um trabalho voluntário, acabando com o grupo de qual a sociedade queria se livrar. Quanto mais se enterrava na hipocrisia, melhor ficava o humor de Lara. Um sangue de um velho humano sob o céu noturno claro. Ela teria gostado se fosse mais doce e mais grosso, mas era bom o suficiente para um lanche leve. Venha. Lara estendeu a mão para o pequeno lobo que vagava cauteloso com o que estava ao seu redor. O lobo marrom tinha olhos amarelos com um toque verde no meio que sangrava como pétalas de flores, produzindo uma aparência geralmente profunda e misteriosa. O jovem lobo reagiu imediatamente à mão de Lara, colocando o queixo em seu colo e esfregando contra ela como um cachorrinho obediente. Pronto, pronto. Você é um bom garoto, não é, Ruslan? Ela selecionou pessoalmente e trouxe essa criança desde a terna idade. Foi quase ridiculamente fácil quando ela conseguiu arrebatar os jovens lobos e vulneráveis que se desviaram da matilha depois que o estepe de Mahaba foi destruída. Lara gentilmente acariciou a crina bem domesticada de Ruslan e sussurrou docemente em seu ouvido atento. Você sente falta do seu irmão? Os olhos de Ruslan se encheram de melancolia com a pergunta cruel. O jovem lobo não emitiu nenhum som, mas seus olhos manchados de lágrimas disseram tudo. Não se preocupe. Se você estiver bem, tudo acabará logo. Eu prometo.
Vou mandar você de volta para casa. Lara fez uma promessa, mas nem ela sabia se era genuína, e abraçou Ruslan. Ela se perguntou se ele conhecia aquela sensação terrível de que ela queria chorar, mas não conseguia. Todos diziam que os vampiros e o lobo eram inimigos naturais, mas naquele momento essas palavras eram inúteis para ela, porque, em algumas análises, as vidas dos abandonados eram semelhantes.